Aonde que, pensando assim nesse público, né, que daqui 10 anos vai ser o quê? 1,8, 2 bilhões de pessoas ali no mercado de Exato. consumo. Como é que o supermercado, o varejo supermercadista, cria estratégias para atrair essa galera? Bom, primeiro vale um mergulho, né, nessa geração, entender um pouquinho das características dessa geração. E eles são incríveis, assim, eles vêm com elementos muito diferentes dos nossos, né? Eu sou X. Vocês não quiseram assumir, eu tô aqui assumindo. Eu sou X e quando eu olho para eles, eu vejo várias diferenças que são muito positivas, tá? Então, também foi muito bacana. Na semana passada, eu mediei um painel, né, teve o evento do Mulheres do Varejo, e eu mediei um painel com 2 representantes da geração Z. Então, a Sabrina, que tem 21 anos, e o Ben, que tem 23 anos. O Ben, ele é um homem trans. Ambos são iluminadíssimos, né, com uma mente afiada, uma mente que você percebe que, apesar deles serem muito novos, eles passaram por reflexões que fazem com que a alma deles seja muito mais velha, né? Muito mais velha do que a nossa, inclusive. Então, tem coisas muito bacanas. Quando a gente fala principalmente de geração Z, uma das coisas que a gente precisa entender é que eles virão com arranjos familiares diversos, né? Então, eu tentei trazer, me aprofundar na pesquisa e trazer no livro aquilo que eu acho que vai impactar no varejo. E uma das coisas que impacta é exatamente como é que as famílias são formadas, né? Então, eu venho de uma geração onde você se casa e tem 2 filhos, né? E de preferência um casal. E de preferência primeiro o menino, depois a menina. Então, assim, tem um modelinho, né? Que era muito óbvio. Essa moçada não tem um modelo óbvio como a gente está acostumado. São arranjos familiares absolutamente diversos. Então, a gente cada vez mais vai ver pessoas solteiras com pets, e os pets realmente vão ser tratados como filhos. A gente vai ver cada vez mais casais sem filhos. A gente vai ver 3 pessoas morando juntas. A gente vai ver casais homossexuais com filhos adotados. Então, são arranjos familiares diversos. E a diversidade, ela é absolutamente fundamental no mindset dessa geração. Como é que isso vai se refletir, né, no varejo? Em primeiro lugar, obviamente, no tamanho das porções, naquilo que é oferecido dentro do sortimento, né? Eles têm uma consciência de consumo muito mais alta. Então, as categorias que a gente conhece como naturais, saudáveis, enfim, assim, não tem a menor sombra de dúvida que elas vão continuar crescendo. Vegetarianismo passa a ser uma prática cada vez mais comum dessa geração. Eles são, de forma geral, quando a gente fala também de consciência de consumo, e aí a gente entende vegetarianismo, a gente entende uma série de tendências, eles são muito avessos a excessos, a qualquer tipo de excesso. Então, se tem uma embalagem que não precisava ter, isso para eles é um excesso. Se tem uma embalagem plástica que não precisava ter ali, que poderia ser de uma forma, isso é excesso. O vegetarianismo tem muito a ver com, obviamente, com a preocupação, né, com o planeta, com cuidado, né, com os animais, mas também tem a ver com excesso, né, com ser contra excessos. E a diversidade, ela também vai começar a se espelhar no time que trabalha dentro do varejo, né? Não vai fazer sentido a gente não ter um time tão diverso e que espelhe essa geração, que espelhe o comportamento e quem eles são. Então, assim, esses são alguns elementos que vão acabar batendo ali, né, batendo na porta dos varejistas. Então, eu diria embalagens, sortimento, excessos de forma geral. Uma outra coisa também, quando a gente fala de excessos,
cada vez mais a gente vai ver economia circular. Então, como é que a gente vai colocar isso dentro do sortimento do supermercado? Como é que a gente coloca economia circular dentro do sortimento do supermercado? É uma coisa que eles vão ter que pensar. Né? Como é que a gente vai fazer isso? Como é que as pessoas vão conseguir, eventualmente, fazer trocas e não necessariamente comprar o que está lá? Então, acho que vão ser questões que os varejistas vão enfrentar nos próximos anos. Você acha que a conscientização sobre o ESG também caminha junto? Certamente. O ESG ele faz parte da consciência dessa geração. E eles trazem junto, na verdade, o espelho, né, do comportamento deles, das características dele nas empresas, é o ESG. Né, o contrário, essa é a reação, né, que as empresas precisam ter em relação a essa geração nova que está chegando. Então, cada vez mais isso vai ser necessário. Não dá para tratar ESG como 3 siglas, como moda, como... inclusive, eu acho que, com o tempo, a sigla especificamente, ela não vai existir, porque vai estar tão entranhado... Né, vai precisar estar tão entranhado na gestão de qualquer empresa, principalmente do varejo, porque lida diretamente com esse consumidor, do que, né, hoje é importante para a gente poder highlightar esses aspectos. Mas, com o tempo, vai estar tão entranhado que não vai nem fazer sentido a gente chamar de ESG. É interessante essa visão, porque, assim... Muita gente fala assim, como conseguir esses novos consumidores e tal. E é importante isso, é óbvio. Mas também como conseguir uma equipe, né, e manter essa equipe num varejo que tem um turnover tão alto, né, uma equipe mais empenhada, que goste de trabalhar lá. Né, isso daí, o jeito que você vai vender os seus produtos ou que você vai montar a sua loja, tem os dois lados, né? E um é complementar ao outro, né? Pois é. Quando eu estava entrevistando o Benjamin, eu acho que ele trouxe essa resposta. Né? Ele trabalha numa empresa chamada Padaria Real, que fica em Sorocaba. A famosa, a da coxinha, não é? Exato, exato. Segundo o Ben, eles têm a melhor coxinha do mundo. Não é? A gente acha que é aqui só do São Paulo, não, do país, não, é do mundo. Porque... Peraí. Ben, você tem que experimentar a do Veloso. Já experimentou a do Veloso? Muito bom. É muito boa. E a do Frangô? É Frangô? Não. Frangô. Também é muito boa. Enfim, é uma empresa de mais de 1.000 funcionários. Eles têm várias lojas. E eles têm essa política de diversidade. Então, dentro do quadro de funcionários deles... Eles também contratam pessoas especiais. Né? E isso foi um paradigma que eles mostram, né, para o mercado, que é super transponível. Né? Eles falam, cara, a gente não tem problema de produtividade, pelo contrário, é todo mundo super engajado. E o Ben, ele me disse uma frase ali no dia que a gente estava conversando, que eu acho que resume tudo. Ele fala, olha, quando eu fui para lá, né, quando eu fiz a entrevista, primeiro que minha entrevista demorou horas, a gente ficou conversando durante muito tempo sobre tudo. E no final o que eles me disseram foi, você pode ser quem você é aqui. Então, esse respeito, ele é absolutamente fundamental para você conquistar o coração dessa geração. Isso não significa não ter regras, não ter limites, não ter... pelo contrário, né? Toda empresa precisa ter e vai ter os seus limites. Mas são os limites relacionados ali ao trabalho, ao horário, à execução, não ao ser humano. Né? Então, o principal é a gente respeitar o ser humano pelo que ele é. E em detrimento daquilo
que a gente pensa, em detrimento daquilo que a gente sente em relação àquele outro ser humano. O nome disso é respeito. Então, acho que esse é o caminho, essa é a chave para você ter mais contato com essa geração, porque eles pedem muito isso, né? Eles falam, cara, me ouçam. Eu queria até fazer uma conexão com o que você falou, com uma palestra que aconteceu no RD Summit semana passada, do Guilherme Terrini, da Rita Von... É o Guilherme Terrini, né? Eu não assisti essa palestra. Você assistiu essa palestra do Guilherme? O Natanael falou muito. Eu estava em outra, infelizmente eu não consegui assistir a palestra dele, mas o Natanael, que é da nossa equipe lá de implantação, de treinamento, ele ficou maravilhado com a palestra do Guilherme, porque foi exatamente nesse encontro, né, do que você está falando. E aí, do ponto de vista das empresas que querem inovar, que é o que a gente estava falando lá atrás, se a gente também não montar uma equipe diversa, vai ser praticamente impossível inovar, né? Porque a gente precisa desse atrito de ideias no bom sentido para fazer com que a coisa flua, né? E aí mais um ponto aqui que eu acho que vale a pena, porque tem os dois lados, né? A hora que a gente vai consumir inovação e a hora que a gente vai produzir inovação. Então, é um caso esse que você está trazendo da Real, que eu acho extraordinário. Eu sinceramente, não imaginaria, né, ver isso acontecendo dentro de uma padaria. Né? É muito mais comum a gente olhar para as grandes empresas de tecnologia e perceber ali essa diversidade, né? E o que está acontecendo é que, assim, o que eu acho, existem no mercado empresas mais conservadoras, né, Patrícia, com relação... E ok, tudo bem, mas a gente está falando de um público que vem ganhando cada vez mais força, né? Vem surgindo para o mercado de consumo e que está antenado com essas coisas. Né? Está antenado, tem uma consciência de consumo, enfim. Completamente antenados. A gente precisa lembrar que eles já nasceram com internet, com celular, com YouTube, com Spotify, com Netflix. Eles já nasceram com isso. A infância deles, a adolescência deles, né, essas coisas já eram, sempre fizeram parte do dia a dia deles. Então, não tem como a gente achar que o mindset deles, que a forma de pensar, vai ser muito diferente disso, né? Então, tem que realmente... Eles falavam isso para mim, falavam, gente, às vezes não me ouvem porque eu sou jovem, mas eu sou inovação, eu nasci com isso, né? Então, eu quero só ser ouvido. E aí, como é que ficam, então, as outras gerações, né? Aqui não é uma ode às novas gerações, não é então, vamos anular todas as outras que estão no mercado. Não, pelo contrário. De novo, acho que vale aqui a ideia do respeito, né? De você trazer todas as gerações para a mesa. Porque também não adianta a gente achar que pessoas que têm larga experiência no mercado não vão trazer serenidade, não vão trazer bom senso, não vão trazer confiança, liderança, né? Então, o papel das gerações que já estão no mercado há mais tempo é muito esse de vamos colocar o pé no chão, organizar aqui a casa e fazer as coisas andarem. Acho que esse é o grande papel, né? Porque é isso que a experiência também precisa trazer. Ela não traz só as questões técnicas, ela traz as questões comportamentais. Então, enquanto você pega uma geração nova, que é cheia de ideias, cheia de entusiasmo, você tem que ter uma pessoa, você tem que ter um grey hair que vai falar, né, que vai acomodar, que vai acolher e vai falar, não, tudo bem. Vem cá, senta aqui e acho que dá para a gente fazer. O que você acha de a gente fazer desse jeito aqui? Né? Que é o jeito que ele sabe que vai dar certo por conta da experiência. Então, caminho do meio. Já dizia Belchior, né? O novo sempre vem. O novo sempre vem.